Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos falar da Parashá Shelach, que significa envia. Hoje, irmãos, nós vamos tratar de alguns temas muito interessantes. E eu quero começar essa Parashá falando para os irmãos sobre os espias que foram enviados para a terra de Canaã. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar é que o texto em hebraico diz assim: envia para ti. O que significa isso? Isso significa que não foi o Eterno que desejou enviar aqueles homens. Houve um desejo externo à vontade do Eterno para que eles fossem enviados. Por que isso aqui está acontecendo? Houve digamos assim, uma conversa entre os bastidores, lá no deserto, em que eles começaram a perguntar: mas será que a terra que o Senhor vai nos dar é aquilo mesmo que Ele falou? Será que a terra é tão boa? Será? Então resolveram que deveriam mandar homens na frente para verificarem a veracidade das palavras do Eterno. Estou explicando isso para os irmãos, porque daqui a pouco eu vou mostrar qual foi a consequência disso aqui. Tá? Então, eu gostaria de explicar para os irmãos o que significa o enviado. A palavra enviar, que é shaliach, né? Aqui, por isso a Parashá se chama Shelach, envia, tá? E eu quero mostrar para os irmãos, e eu quero mostrar aqui no meu livro, né? Aproveitar agora, né? Para a gente poder usar o conhecimento que está aqui. Nesse meu livro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, o nosso querido Pedro, né? Que é o Kefa, ele diz assim: Kefa, enviado de Yeshua ungido. Essa palavra enviado aí, ela vem do hebraico shaliach, que significa o quê? Significa alguém enviado com autoridade para falar em nome de outrem. Então, existem categorias de enviados. Então, os nossos sábios lá no Sinédrio em Jerusalém, eles se dirigiam ao sacerdote como Sheluehu Sheluah, Beit Din, ou nosso delegado, ou delegado do Beit Din, do tribunal rabínico. Então o sumo sacerdote, ele era um enviado do Eterno para ser um delegado do Beit Din, aquela pessoa que tirava as dúvidas finais para resolver uma questão. Tinha também outros delegados que são mencionados no Talmud. Eu vou mencionar aqui só dois: Shelehuhei Mitzvah, que é aqueles que vão para cumprir uma mitzvah, com o objetivo de cumprir um mandamento, tá? E tem também o Gabai Tzedakah, que é um enviado para poder receber Tzedakah, receber a oferta, tá? Então nesse caso aqui, eles eram nomeados para saírem de 2 em 2. Isso te lembra alguma coisa? Os enviados de Yeshua foram sempre de 2 em 2. E por que eram de 2 em 2? Para não levantarem suspeitas. Então aqui, quando nós temos esses enviados aqui, eles estão indo com uma missão, e eles estão indo de 2 em 2, para poderem espiar a terra. Mas há algo aqui, irmãos, que é realmente chocante. Por quê? Porque quando esses homens são enviados, Moshe dá umas instruções para eles. Ele diz assim: olha, vocês vão lá, porque vocês são príncipes, são homens de caráter, vocês são homens que têm uma reputação dentro de Israel. Então vocês estão sendo enviados como cabeças da nação para descobrirem algo e trazerem um relatório para a gente. Ok, ele disse assim: vocês olham a terra, se ela é boa, má, se o fruto da terra, as pessoas que moram lá, se a terra é murada ou se é aberta e tudo mais. E ele nomeia os príncipes das tribos.
Aí, irmãos, quando esse pessoal vai para cumprir a missão, fazer essa questão de estar examinando a terra, o exame da terra, eles então foram para espionar. E Moshe ainda diz assim: esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E aí a Torá coloca aqui no final do versículo 20, em Números 13, ela coloca um detalhe. Diz assim: e eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Uva significa duas coisas. Primeiro, uma aliança no sangue do Mashiach. E segundo, alegria. E aí, eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Eles foram lá e espiaram a terra durante 40 dias. E trouxeram de lá, do vale de Eshcol, um cacho de uvas, que era carregado por 2 homens. Isso para os irmãos terem a noção do tamanho do cacho de uvas. Tá? Segundo um comentário do Midrash, essas uvas aqui foram espremidas e eles conseguiram que essas uvas durassem durante todos aqueles 40 anos. Vocês terem uma ideia da quantidade de uva, de vinho que eles produziram aqui. Aí fica uma outra questão. Quando eles chegaram, depois de 40 dias, eles foram fazer um relato. Aí começaram a falar. E eles começaram a dizer o seguinte: eles falaram: olha, essa terra que nós vimos é uma terra maravilhosa, realmente é uma terra boa, mas lá tem gigantes, os filhos de Enaque, e eles são mais fortes do que nós, e nós os sentíamos diante deles como gafanhotos, e eles viam a gente do mesmo jeito, como se nós fôssemos gafanhotos. Esse foi o relato de 10 dos 12. Quando eles fizeram este relato, eles impactaram a vida do povo de uma forma negativa. Por quê? Quando eles disseram isso, irmãos, eles estavam dizendo o seguinte: o Eterno fez para nós uma promessa, mas não vai dar para cumprir, não. O povo lá é muito forte, as cidades são muradas, não vai dar para cumprir a promessa, sabe? E eles começaram a colocar obstáculos no que dizia respeito à terra. E aí veio uma pergunta: será que o Eterno não era capaz de cumprir a promessa dele? Sim. Porque quando o Eterno nos enviou através de Moshe, né? Lógico que não foi o Eterno estava falando com Moshe porque eles foram enviados por si só, mas é uma expressão que eu estou usando aqui. O Eterno falou assim: a terra que vos hei de dar. Se o Eterno ia dar a terra para eles, e se na eternidade essa terra já é deles, alguém podia tirar? Não. Mas eles conseguiram tirar a terra deles mesmos. Por quê? Por causa da incredulidade. Primeira coisa, incredulidade. Vamos passo a passo. Eles não conseguiram acreditar que era capaz o Eterno de fazer com que os seus inimigos fossem derrotados. Autossabotagem. Quantas vezes nós não fazemos isso? Os gatilhos emocionais do passado. Pá! Aconteceu uma situação, você olha e diz assim: não, o fulano consegue, mas eu não. O fulano conseguiu e se deu bem, eu não vou conseguir. O diabo planta esses gatilhos emocionais dentro de nós, e quando é a hora ele aciona.
para fazer a gente parar. Parou. Mas parou por quê? Porque nós não acreditamos no que o Eterno nos falou. Aqui, irmãos, houve um espírito de incredulidade que vai levá-los ao segundo passo. Todo incrédulo, ele murmura. Olhem só o que eles fizeram. Eles fizeram Lashon Hará contra a terra. E esses homens não eram novos. É um novo convertido, é uma pessoa que começou a estudar agora. Eram príncipes que já viram os milagres que haviam acontecido. Eram pessoas de destaque nas suas tribos. Eram os, digamos assim, os presidentes de cada uma das suas tribos. E esses camaradas fizeram Lashon Hará contra a terra. Mas Rabino, a terra é um ser inanimado. Tem certeza? Você veio de onde mesmo? Eu vim de onde mesmo? Quando fala da terra, está falando de quem? Contra nós mesmos. Essa cidade, aqui eu não gosto dessa cidade. Cuidado, viu? O Senhor pode te arrancar dali. Eu não gosto desse país, porque esse país é assim, assim, assado. Cuidado, viu? O Senhor pode te arrancar se ele não te matar. Já que você não gosta, para que você vai ficar? Porque nada dá certo para mim aqui. Então para de reclamar da terra. Para de reclamar das coisas que você está vendo. Esses homens, irmãos, em número de 10, e o 10 é um número significativo aqui, porque eles deveriam receber uma coroa de glória. Como eles se adiantaram fazendo Lashon Hará, eles receberam uma coroa do quê? De morte. Foi liberada a morte contra eles. Mas por quê? Por causa do Egito, por aquilo que eles passaram no Egito. E eles então, durante a caminhada, esses 2 anos que eles estão caminhando, eles permitiram que o diabo colocasse no coração deles as dificuldades. E você vai ver que tem um grupo aqui no meio desse pessoal no deserto que começa a falar mal de tudo quanto é situação. É o joio no meio do trigo, que ao invés de ajudar o trigo a crescer, eles querem matar o trigo. Só que a gente tem que lembrar que o joio morre junto. E aqui você vai ver uma coisa muito interessante. Eles se reuniram e eles tinham uma mesma opinião. Se lembram de um pessoal que se reuniu com a mesma opinião que o Senhor teve que matar? Um evento conhecido como Torre de Babel. Porque eles estavam se levantando contra o Eterno. Opa! Por causa do quê? Eles estavam falando a mesma língua e querendo chegar aonde eles nunca poderiam chegar. Esses aqui estavam já prestes a entrar no lugar onde eles deveriam entrar. Isso é o contrário dos outros. Mas eles mesmos disseram assim: nós não vamos entrar nesse lugar. Com as suas palavras. Por favor, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Nunca abra a boca para dizer que você não pode fazer alguma coisa. Rabino, mas eu já em algum momento da minha vida disse: ore e retire aquela palavra no reino do Espírito. Recolha. Recolha. Mas Rabino, como assim? Porque para o Eterno tudo é presente. É como se você tivesse dito a palavra agora. Está entendendo isso? Você pode ir lá, recolher essa palavra e dizer assim: Senhor, eu estou cancelando aquela palavra XYZ que eu falei aqui sobre mim mesmo. Vou dar um exemplo. Eu sou feio. Lógico que nós não somos, aqui todo mundo é bonito. Maravilha, E bonito ainda a gente passa um perfume que é para ficar melhor ainda. Até no vídeo você é perfume. O pessoal do lado de lá deve estar falando assim: nossa, que coisa perfumada, aleluia. Né? Então, você tem que ter uma autoestima, não é exagerado, você tem que saber quem você é, que você foi chamado com um propósito. Só que
qual que é o detalhe aqui? É que esses 10 abandonaram a obediência. Porque foi dito para eles fazerem um relatório sobre a terra. Se tudo que o Eterno tinha dito era verdade, eles não precisavam ficar agora contando outras coisas que poderiam trazer temor sobre a vida do povo. Até porque, acima desses gigantes que estavam lá, havia uma promessa. Quando você diz amém, você sabe o que está dizendo? O Eterno é fiel para... Depois pega o microfone e fala, tá? Por favor. El Melech Neman, Deus meu rei é fiel para cumprir. Se ele é fiel, por que eu tenho que duvidar de um negócio que eu estou vendo na minha frente? Eu estou vendo essa xícara não sai daqui, é só eu pegar e tirar. Ah, mas eu não posso. Por que você não pode tirar a xícara? A xícara é muito grande, então pede para o Senhor tirar. Mas abra a boca a seu favor, nunca contra você. A nossa personalidade, ela é construída na infância, e na infância nós ouvimos muitas coisas, e temos muitas experiências, que quando a gente sofre qualquer tipo de situação, e vem o gatilho, aquela experiência se torna real naquele momento. O que aconteceu lá no passado da infância, fica parecendo que está acontecendo naquele momento, através da experiência que estamos tendo. É isso? Ah, eu tenho medo. Do quê? Vocês estão entendendo? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo, arranca de mim estes medos, estas coisas que bloqueiam a minha alma de continuar caminhando. Nós não fomos chamados, irmãos, para ser um bando de medrosos. A Bíblia diz assim, não temas. Se é para não temer, por que a gente vai ficar agora refém dessa situação? Como aconteceram com esses 10 homens? Eles ficaram refém do medo de cada um deles, reuniram esses medos, e na reunião dos medos, eles fizeram o quê? Trouxeram um relatório, não do que o Eterno tinha falado, mas do medo que eles tinham da situação que eles encontraram. Você entendeu o que aconteceu? Eu estou tentando traçar um outro perfil desses homens, mostrar para você que não é porque a pessoa tem 20, 30, 40 anos que ela está curada. Precisa de cura, precisa de libertação. Esses homens aqui, príncipes das tribos, precisavam de libertação, para deixar de ter medo diante de uma situação. Foram 12, 10 com uma opinião e 2 com outra. Já contei aqui um caso, mas ele cabe muito bem nesse momento aqui. Uma fábrica de calçados dos Estados Unidos mandou 2 vendedores para a Índia, um para o norte e um para o sul. Ó, vocês veem lá como é que é, vocês mandam para a gente um retorno. O do norte chegou lá e falou assim, olha, depois de uma semana falou, ó, aqui ninguém usa sapato. Não adianta, não abra a fábrica aqui, que vai dar tudo errado, ninguém usa sapato aqui. Depois de uns dias, o do sul ligou e falou assim, chefe, manda para cá dinheiro para a gente abrir uma fábrica que ninguém usa sapato, então todo mundo vai precisar de sapato para poder usar. A mesma situação, 2 pessoas com opiniões completamente diferentes, porque cada um viu através do seu conhecimento, da sua vivência. O otimista falou assim, uau, vamos arrebentar de vender sapato. O pessimista, ninguém usa sapato aqui. Como é que você está olhando para a sua vida? O que você está fazendo com aquilo que você está projetando para o seu futuro? Ah, isso é grande demais para mim. Ah, o Senhor prometeu, mas será que vai cumprir? Será que Ele vai fazer? Não sei. Amados, nós temos que nos lembrar com quem nós estamos nos relacionando. Nós estamos nos relacionando com o Criador dos céus e da terra.
Entendeu? E o que esses homens fizeram foi tão grave que o pessoal que ouviu o relato deles, eles choraram a noite inteira. Por quê? Eles disseram o seguinte: para que nós viemos até aqui? Passamos esses 2 anos aqui até chegar, e agora para dizer para a gente que não dá para entrar? Não dá na opinião dos 10, porque Josué e Caleb, quando tomaram a palavra, disseram assim: não, nós podemos entrar. Aqueles homens foram influenciados da congregação, foram influenciados pelos 10 e não acreditaram na opinião dos 2. E aí, irmãos, vai acontecer uma coisa muito interessante, porque, segundo a Torá, eles pegaram em pedras para poderem apedrejar Moshe, Arão e os outros 2, Josué e Caleb. E por que isso, irmãos? Porque eu acredito só em coisa ruim. Eu não acredito em boa notícia. Eu não acredito que o Senhor vai fazer. Eu não acredito que Ele vai poder mudar minha história para melhor. Eu não acredito. Segundo os nossos sábios, aquela noite em que eles choraram, que houve aquele relato dos espias, era um dia muito, muito especial, que ele diz, segundo os nossos sábios, era o dia 9 do mês de Av, onde aconteceram várias tragédias posteriormente na história de Israel. O que significa isso? Eu vou mostrar uma coisa para você agora, por favor, preste atenção. Esse evento foi tão marcante na história de Israel, que ele foi replicado no futuro, só com mais notícias naquele dia, por conta daquilo que aqueles homens disseram, infamando a terra de Israel. Irmãos, uma coisa negativa que foi dita no passado, no mesmo dia no futuro se repetiu, para trazer tragédia para Israel. Quem sabe, se a gente presta atenção na nossa história, ou na história da nossa família, existem coisas que podem acontecer no mesmo período em que algum evento no passado marcou a história da família. E por quê? Porque demônios foram liberados ali para poder agir naquela época, para poder trazer o mal. Eu estou mostrando para vocês que as palavras daqueles líderes liberadas de forma negativa tiveram uma influência não só ali no deserto, mas essa influência veio se arrastando pelo resto da história de Israel. Você, meu irmão, quando você abre a boca e fala, você tem noção do que você está fazendo? Estou falando dos homens agora. Você tem noção do que você está fazendo? Você é um líder dentro da sua casa. E se você, lá na sua empresa, você é líder de alguma coisa, você tem noção que quando você abre a boca, as coisas podem acontecer também lá na empresa? Você tem noção do quanto a gente tem que tomar cuidado para abrir a boca? Imagina se eu abro a boca aqui de qualquer forma, o mal que eu posso causar. Então, irmãos, aquele pessoal reclamou do quê? Eles disseram assim: quem dera nós tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. O que vai acontecer com eles? Todos eles vão morrer no deserto. Eles abriram a boca e pediram para morrer ali. O que ocorreu? Eles morreram. Olha o poder de uma palavra. Misericórdia, irmãos. E você vai ver que todos os 10 líderes que infamaram a terra
vão morrer de uma praga no mesmo dia. Olha isso, irmãos, preste atenção no poder que há numa boca, numa língua. Preste atenção nisso, como isso é sério. Esses homens, eles foram com a autoridade de Moshe para poder olhar a terra. E quando eles voltaram, eles causaram uma confusão dentro do arraial, por incredulidade, por serem crianças espirituais e não conseguirem enxergar as coisas que estavam acontecendo. Só Josué e Caleb conseguiriam enxergar para frente. Em que categoria nós nos colocamos? Somos nós bebês espirituais ainda? Ou não? Também em fase de crescimento. Bebê reclama de tudo. Ah, eu tô com fome, choro. Ah, eu quero fazer xixi, eu choro. Ah, eu quero tomar banho, eu choro. E quando vai crescendo, vai deixando de chorar. Às vezes não, né? Às vezes chora de outro jeito, né? Mas nós temos que parar com esse tipo de situação infantil. E precisamos ter uma postura de falar assim, não. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Eu tenho que parar com isso de ficar reclamando. Ah, a minha vida não dá nada. Ah, eu não consigo fazer nada. Ai isso, ai aquilo outro, é só ai. Não tem outra coisa. Nós precisamos sair dessa infância espiritual, precisamos começar a olhar para cima e falar assim, Senhor, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Se o Senhor está te dizendo para você, abrir uma barraquinha de pastel ali perto da sua casa, vai, abre uma barraquinha de pastel, que daqui a pouco você vai ter uma rede de pastelaria. Se for o Senhor que mandou, vai e faça. Mas a gente fica com medo. Ai, será que eu vou fazer? Será que eu não vou? Esses homens queriam voltar para o Egito. Qual que é a diferença dos 10 para os 2? Aí nós temos duas coisas interessantes. Tem o espiritual e o carnal. Muito bem. O espiritual, ele enxerga as coisas e fala assim, não, tem uma promessa por trás disso aqui, eu vou fazer. O carnal faz o que eles fizeram. Reclama. E induz outras pessoas ao erro. O problema não é a pessoa reclamar, mas é induzir outros ao erro. E quem induz outros ao erro, leva o seu sangue e o sangue dos demais sobre si. Isso é o carnal, irmãos. Rabino Shaul fala do homem espiritual que discerne tudo espiritualmente. O carnal não enxerga um palmo na frente do nariz. Ele não sabe nada. Aconteceu alguma coisa, ele quer correr para o hospital. Aí acontece isso. Aí porque foi o tempo. Ah, porque aconteceu aquilo. Ah, o carro quebrou porque não, a peça estava ruim. O espiritual olha e fala assim, tem alguma coisa acontecendo, eu preciso consertar. O espiritual olha e fala assim, peraí, eu desobedeci ao Senhor e por isso Ele já está me chamando a atenção aqui, para não acontecer coisa pior. Porque primeiro o Senhor toca nos nossos bens materiais, para dar uma chacoalhada na gente e falar assim, ei, volta, para não ter que tocar na sua saúde. Ah, não quer ouvir? Eu toco na saúde. Não quer ouvir? Eu toco nos seus queridos. Não quer ouvir? Eu te ponho para você ir dar uma volta no hospital. Algum candidato? Os irmãos entendem? Esses homens não tiveram tempo. Eles morreram por fazerem aquele tipo de coisa. Então, irmãos, nós precisamos sair da infância espiritual para começarmos a ter discernimento, entendimento. Abra sua boca, mas como um profeta. Abra sua boca e comece a falar das grandezas do Eterno, de Yeshua. Por quê? Porque nós precisamos desta postura. Esses homens não tiveram. E eles queriam constituir um líder para voltar para o Egito. Ou seja,
a minha vida aqui de dependência do Eterno não está boa. Eu quero ser escravo de novo. Eu prefiro ser escravo do que depender do Espírito Santo. Eu prefiro abandonar o Senhor, voltar para o diabo e falar assim: eu prefiro ser teu escravo do que ser servo de Yeshua. É a escolha que a maioria das pessoas estão fazendo. Tem gente dentro de congregação, dentro de igreja, dentro de sinagoga, que não está salva. Por quê? Porque está fazendo as suas próprias escolhas. Ao invés da pessoa falar assim: não, peraí, se o Senhor falou, sabe? Os Espíritos disseram assim: a terra que nós fomos ver é muito boa. Se o Eterno se agradar de nós, então Ele não a dará. Mas o povo já tinha proferido uma sentença de morte para si mesmo. Eles não iam mais herdar a terra. Por quê? Porque abriram a boca para dizer o seguinte: eu quero morrer. E eles foram rebeldes, porque o texto diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Eterno. Mas quando a pessoa se apresenta como rebelde, ela vai estar se equiparando a Satanás, tá? Então isso é muito sério. Rebelião, rebeldia é muito sério, irmãos. A pessoa se equipara ao príncipe das trevas para dizer o seguinte: eu não quero nem saber, eu não concordo, eu acho que eu tenho que fazer do meu jeito, eu acho que os outros têm que ir comigo também. Se eu vou para o buraco, eu vou levar um monte de gente comigo. Lógico que a pessoa não pensa nisso. Ela acha que ela tem só a sua razão. E o que aconteceu com esses homens foi justamente isso. Os medos deles falaram mais alto e agora estão levando um monte de gente atrás. Eu queria só pôr um ponto, Rabino, que é sobre incredulidade. Como que isso profana o nome do Eterno? Né? Porque na realidade aqui a incredulidade deles foram muito grande, tanto que tem um evento que Yeshua não pode fazer milagre numa cidade, e olha que era Yeshua, né? Por causa da incredulidade da cidade. Era tão incrédula que Yeshua não pode atuar ali. Então, assim, a incredulidade, e a gente tem que aprender o seguinte: até quanto a família, tem hora que você fala e fala assim: gente, parece que é impossível essa família se converter aos nossos olhos, né? Então a gente começa a olhar aquele gigante e fala: nossa, mas a gente tem que crer que a gente está vendo uma maquiagem só, que aquilo ali não é o real, que aquele momento ali que aquela família está passando, um filho, uma esposa, um marido, tal, o Senhor vai reverter, Ele vai mudar. Então a gente precisa crer nisso, né? E olhar e falar assim: Satanás, aquilo ali é só maquiagem. Eu creio que o Eterno é muito mais poderoso para me salvar, para minha família ser resgatada. Porque nós vamos estar com um evento aqui, que é o paralelo da Paraxá, que é a Haftará, que é Raabe, que essa mulher fez demais. Ela enfiou a família inteira dentro de casa. Mãe, pai, tio, todo mundo entra para dentro de casa, porque vai haver salvação. Né? Se uma mulher ímpia, incrédula, fez aquilo, por que nós não podemos crer que o Senhor vai salvar toda a nossa casa? Independente do que a gente está vendo hoje. Sim. Porque para nós hoje você olha e fala: é impossível aos nossos olhos, que é o que eles viram aqui. É impossível, é muito gigante para a gente combater, mas nós temos o Eterno. É verdade, né? É verdade. Para falar: não, o Eterno é maior do que qualquer coisa que eu estou vendo. Verdade. Mas o que você falou agora, nós precisamos parar para pensar nisso. Aquela mulher, ela não conhecia o Eterno e era uma prostituta, famosa. Mas quando os espias que foram mandados por Josué, e aí ele mandou de verdade, né? Quando eles chegaram na cidade, ela falou assim: eu sei que eles são do povo de Israel, e nós já sabemos da fama do Eterno, e nós já sabemos que essa cidade está sendo entregue nas mãos deles. Então deixa eu pedir misericórdia, deixa eu pedir misericórdia, porque eu sei quem é o Deus de Israel, a fama dele chegou aos meus ouvidos. É diferente de uma pessoa que vê. Esses espias viram. A Raabe viu o quê? Raabe viu o quê, irmãos?
Mas ela creu sem ver. Por favor, irmãos. Eles viram e não creram. Exatamente. Misericórdia, irmãos. Aquela mulher não viu nada, mas as palavras que chegaram até os seus ouvidos abalaram o seu coração. Raabe disse assim: não, eu tenho uma oportunidade, eu vou usar essa oportunidade, vou agarrar a oportunidade. Tanto que os nossos sábios dizem que depois ela vai se casar com um príncipe de Israel. E ela vai entrar para a genealogia de quem? De Yeshua. Olhe só a diferença de Raabe para os 10. Eles foram riscados na história. Raabe foi incluída na história, não tendo participação direta com o povo de Israel, sendo uma prostituta. Como é que a gente vai processar uma informação dessa? Mas porque ela fez uma coisa que eles não fizeram. Ela creu. Creu. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, por favor, creia. Creia. Inclusive, Yeshua disse uma coisa muito interessante sobre isso. Ele disse assim, falando do que aconteceria, né, quando a gente fosse pelo mundo pregando a palavra, ele disse assim: estes sinais seguirão aos que? Sinal, milagre, é só para quem crê. Quem não acredita não recebe milagre. É simples assim, irmãos. Isso aqui está acontecendo com Raabe porque ela creu. Isso afetou a alma dela de uma tal forma que aí eu vejo uma outra coisa interessante. Com tudo que ela tinha passado e com o passado que ela tinha carregando nas suas costas, a culpa que ela tinha, o pecado que ela tinha, ela podia falar assim: eu não sou digna. Eu não sou digna. Mas nessa hora ela pegou todo o psicológico dela e falou: não, psicológico eu vou te suprimir e a minha fé vai na frente. Vocês entenderam o que é que nós temos que fazer? Tem hora que o nosso psicológico, as nossas experiências passadas, fica no passado, porque elas não são tão boas assim, a ponto de nos travarem. Vai usar o que agora? A experiência passada ou a fé? Use a sua fé, sempre. E para vocês verem que coisa interessante, quando aquele povo quis apedrejar os homens de Deus, a glória do Eterno aparece. Ai, filho querido é sempre socorrido pelo pai, né? Aleluia! Irmãos, eu fico me imaginando do lado deles e o povo querendo matá-los. E a glória do Senhor aparece, e o Senhor começa a falar com eles e diz assim: disse o Eterno a Moshe: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e de ti farei um povo maior e mais forte que este. Irmãos, você acha que o Senhor estava falando com Moshe sozinho? Estavam os dois ali conversando. Deixa eu falar baixinho aqui, Moshe, só para falar para você. Como é que foi isso aqui? Público. Isso significa que o povo estava ouvindo. Você imaginou o povo ouvindo o Eterno falando assim: até quando me provocará este povo? Aquela voz maravilhosa: até quando não crerá em mim, meu Pai? Eu imagino aquela voz vindo de dentro do tabernáculo, porque a voz vinha do tabernáculo, aquela voz que o acampamento inteiro ouvia. Por isso, irmãos, o Senhor, ele é muito bondoso, ele é misericordioso, mas tem hora que ele precisa fazer uma coisa diferente para que a gente possa acordar, porque não é possível. Será que esse povo, depois de tudo que eles viram, ainda tinham alguma dúvida do que o Senhor era capaz de fazer?
Microfone, por favor, fala alto. Acho que o que também irritou mais o Eterno é que, além deles terem visto, eles trouxeram fisicamente o fruto, que era o cacho de uva que 2 homens carregavam. Então não era uma terra qualquer, né? Eu creio que o que irritou também o Eterno, que tanto relato, viu lá, mas tudo bem, a gente viu um monte gigante, a terra é assim e tal, mas vocês não trouxeram nenhuma prova para nós? Tinha prova de como era a terra. Mesmo assim, eles não acreditaram na prova física. Porque às vezes a gente também é assim, infelizmente. Como a Rebeca falou, havia uma prova física. Verdade. E mesmo com prova física, eles não acreditaram. O que faz? Você acha que o Eterno não tem razão, irmão, de rejeitar uma pessoa dessa? Porque tudo bem, eu quero ser teimoso e cabeça dura. Problema seu. Aguarde e confie que o pau vai comer para o seu lado. Desculpa falar desse jeito, mas vai comer. O porrete vai vir sobre sua vida. Mas, agora, já querer rejeitar, aí é uma outra coisa. O Senhor fala assim, eu não quero você para mim. Por quê? Porque você não pode confiar não só naquilo que eu falo, mas naquilo que eu faço. Mesmo assim, você diz que não sou eu? É difícil, irmãos, isso é muito complicado. Por isso, irmãos, o Senhor disse que feriria eles com pestilência, entendeu? Que mataria o povo, que a partir de Moshe ele faria um outro povo. Olha aqui agora a postura do verdadeiro líder. O que o líder de verdade faz? Porque se fosse qualquer, eu ia falar assim, verdade, Senhor, meu DNA é melhor do que o deles. Aleluia, eu tenho um DNA maravilhoso. Pode matar todo mundo, o Senhor vai fazer aqui com um padrão Moshe de qualidade. Ué, não é? Tem gente que se acha a última bolacha do pacote. Como é que é o bicho? Como é que é o nome? É o narcisista, né? Que ele se acha. Porque que delícia. Não é? Você vira para o Eterno e fala assim, assim os egípcios o ouvirão, porquanto com tua força fizeste subir esse povo do meio deles, e dirão aos moradores dessa terra, os quais ouviram que tu, ó Eterno, está no meio desse povo, e que face a face, ó Eterno, nos aparece, que a tua nuvem está entre eles, que vais adiante deles uma coluna de dia, e uma coluna de fogo de noite, e se matares a esse povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Eterno não podia pôr esse povo na terra que tinha jurado, por isso os matou no deserto. Olha o argumento de Moshe. Ele vai na história do Eterno, ele vai aonde? Na fama que o Eterno já tem na terra, e diz assim, se o Senhor matar esse povo, eles vão te difamar, vão falar que o Senhor não era poderoso bastante. Nas entrelinhas, o que ele está dizendo? Por favor, não mate eles, preserve-os, porque vai ficar feio para mim também como líder, porque eu que estou conduzindo eles aqui, Senhor, tem misericórdia. Por favor, fale no microfone. Não? Vocês entenderam que ele como líder também tinha peso isso aí? É como se ele não estivesse ensinando o povo, mas o problema não está com o líder, o problema está com o povo aqui. Você fazia tudo por eles, e mesmo assim o povo não queria ouvir. Ai, meu Pai, aleluia. Vocês entendem, né? Porque que Moshe lá na frente vai bater na rocha 2 vezes, né? Olha o estresse que esse rapaz está passando aqui, né? Um jovem de 80 e poucos anos, passando por um estresse desse. Muitas das vezes, acho que todo mundo, que não tem acho que todos nós um dia tivemos um momento que a gente ficou bravo com alguma coisa, deu uma batidinha, alguma coisa, né? No serviço do trabalho, na panela, não sei, alguma coisa, um momento que a gente descarregou ali. Então acho que foi um momento que ele estava já revoltado por tudo aquilo também, que ele estava passando, quando ele feriu a rocha. Mas aí já não podia ferir, né? O problema é que a orientação era conversa com a rocha. Isso.
vai lá, bate um papo com a Rocha. Porque se Moshe chegasse e falasse assim, ô Rocha, o pessoal está precisando de água, sabe? O Eterno mandou eu conversar com você aqui para você dar água para eles. Por favor, dá para você arrebentar aí um pedacinho e dar água para eles? A Rocha falou assim, ia começar a fluir água. Mas não foi isso que aconteceu. Ele já estava bravo com o povo, porque o povo já tinha deixado ele daquele jeito. Por favor, você que está me ouvindo agora, aí na sua casa, na sua igreja, na sua congregação, na sua sinagoga, não deixe seu líder bravo, por favor. Porque você pode causar um mal irreversível para a vida dele também, em nome de Yeshua. Por favor, tá? Cuide do seu líder também, em nome de Yeshua. Voltando agora para os irmãos aqui. Mas se o Eterno está bravo aqui, imagina nós que somos seres humanos. Aqui o Eterno falou, eu vou matar eles. Acabou, não vai ter nada para eles mais. Agora você imagina nós que somos mortais, nós estamos falando do Eterno, que é Deus. Esse povo irritou demais, desde a hora que saiu. Então, assim, eu só queria colocar um outro ponto também, que não é errado a gente argumentar diante do Eterno. Nós não podemos afrontar o Eterno, mas argumentar a gente pode. Senhor, a tua fama está em jogo, né? Senhor, só tem um nome a zelar, né? Senhor, olha para mim aqui, ó, só tem um nome, ó, diante dos meus filhos, diante dos meus filhos, eu falo que o Senhor é isso. Quer dizer, a gente pode também argumentar com o Eterno. É verdade. Foi o que ele fez, é que ele está argumentando com o Eterno para que o Eterno possa, tipo assim, amenizar essa ira, né? De que, Senhor, o Senhor é longânimo, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. É verdade. Então, quer dizer, ele está tendo todos os argumentos para falar, ó, não mata esse povo não, porque Sim. vai ficar ruim para o Senhor, né? E aí tem uma coisa, depois eu vou voltar no negócio aqui, mas aí tem uma coisa interessante que a Rebeca falou, porque o Moshe vai continuar a argumentação, e lá na frente o Eterno vai falar assim, tá bom, conforme a tua palavra, eu lhes perdoei. Ou seja, o líder pode interceder pelo povo e o pecado do povo pode ser perdoado, mas a consequência vai vir. Então eu quero que você veja a diferença entre perdoar um pecado e a pessoa colher a consequência. Todos os dias nós intercedemos por vocês e pedimos ao Senhor que abençoe e que perdoe vocês. Assim como eu peço isso pela minha família, pelos meus filhos. Mas, se houver algum pecado, daqueles níveis assim mais altos, você pode crer que a consequência vai vir, querido. Não vai ter jeito. Entendeu? Só queria voltar numa coisa aqui que a Rebeca falou, que o Eterno falou assim, eu vou matar esse povo, né? A gente não pode dizer isso, né? Por mais que a gente fique bravo com o povo, e se tiver algum pastor aqui me assistindo, por favor, comente depois aí no vídeo, né? A gente não pode falar um negócio desse, vou matar esse povo. Não pode nem brincar com um negócio desse, né? Mas isso é uma coisa séria, sabe? Então, por isso, irmãos, a gente precisa ter a medida certa do relacionamento. Porque Moshe aqui está fazendo de tudo para esse povo. Moshe pagou um preço pela vida desse povo. Você ouviu falar da família de Moshe? Você ouviu falar da esposa de Moshe? Ninguém aparece. Por quê? Porque Moshe está se dedicando a quem? Ao povo. É até interessante, irmãos, porque não parece que ele tem família. Parece que Moshe é solteiro. De tanta dedicação que ele está tendo ao povo. Por isso, nós precisamos parar para analisar isso. Essa paraxá é muito rica, E uma coisa interessante que Moshe ele vai conversando com o Eterno, e ele tem um relacionamento tão profundo com o Eterno, que ele fala assim, eu sei que você é longânimo. Sabe o que é longanimidade? É paciência esticada. Sabe borracha? Tem certas borrachas, por exemplo, quando eu era garoto, eu fazia estilingue, né, naquela época, menino, né? A gente fazia estilingue, então tinha uma borracha que a gente comprava, que a gente conseguia esticar ela bastante, sem quebrar. Longanimidade deixa a paciência do Senhor, ele vai esticando, até que
e fala assim, agora não dá mais para esticar, e quebra. Aí ele solta a corrente. Mas Moshe tem uma intimidade tão grande com o Eterno, que ele sabe que o Eterno é assim, e ele sabe que o Eterno é capaz de perdoar. Tanto que a palavra que ele usa em hebraico, salá, significa pronto a perdoar, disposto a perdoar, perdoador. Porque ele sabe que isso está no caráter do Eterno. Porque se o Eterno não perdoasse ninguém, não haveria salvação. Você entende que isso está na base do caráter do Eterno, porque ele sabe da estrutura humana. Então, quando a gente está falando aqui, o Senhor está querendo dizer o seguinte: eu quero aperfeiçoar o caráter de vocês. Então ele vai fazer uma separação entre os 10 e Josué e Caleb. Entendeu? E ele diz que esses dois vão entrar na terra. E ele faz uma observação em Números 14, 24, dizendo o seguinte: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Então veja que a atitude desse homem gerou algo no céu. Houve uma palavra dita pelo Eterno dizendo que ele entraria na terra e que os descendentes dele a possuiriam. Eles já estavam na terra? Não. Faltava quanto tempo para entrar na terra? Cerca de 38 anos, que aqui é o segundo ano. Então essa palavra vai se cumprir 38 anos depois. 85. Os irmãos entenderam? Vai ser bem depois que a palavra vai se cumprir. E aí, irmãos, esse homem tem uma promessa aqui, por causa de uma postura positiva dele. Por favor, em nome de Yeshua, vamos ter postura diante do Senhor, de agradar o coração dele. Para quê? Para a hora que a gente precisar, ele falar assim: o meu servo vai fazer isso, minha serva vai fazer aquilo, eu vou entregar isso assim, assim, assim na vida deles. E isso, irmãos, não é complicado, mas é necessário obediência, porque a partir do momento que nós obedecemos, o Senhor dispara alguma coisa aqui, para essa coisa pegar e inclusive influenciar o nosso futuro. Os irmãos estão entendendo que o que nós fazemos agora são as sementes do nosso futuro? Nossa obediência vai dizer como é que a nossa família vai ser, como é que o nosso negócio vai ser. Então o que eu faço agora determina a nossa recompensa futura. Então eu preciso, como homem, ter a seguinte convicção: eu tenho que cuidar de mim e da minha família. Por quê? Porque amanhã a minha família cresce. Filho não fica em casa para sempre. Até uma determinada idade a gente cuida deles. Depois eles vão embora. E alguns voltam depois e cuidam de nós. Entendeu? Mas a nossa postura hoje é que vai apontar para o que vai acontecer no futuro. Por isso é tão importante nós nos lembrarmos disso aqui. Porque isso aqui está falando da descendência de Caleb. Entendeu? A semente que virá depois dele. É por isso que eu e você precisamos entender isso. Que a promessa ela não é feita para uma pessoa, ela é feita para a família. Como nós falamos no caso de Raabe, uma família. Lá no livro de Josué vai estar dito assim: eu e a minha casa serviremos ao Eterno. Então não é uma coisa, só eu sozinho, minha família fica para trás. Não, não, não. A família está no núcleo, ela é o núcleo disso aí, da promessa do Eterno. Rabino, em relação ao que você falou agora, de Josué, depois quando ele recebe a promessa, depois dos 38 anos, quando ele entra na terra de Canaã, que ele sucede Moshe, aí ele lembra da promessa, ele fala: quando o Senhor me fez a promessa 38 anos atrás, né, e ele fala assim, só que eu acho interessante que ele falou que ele continuava como naquele tempo, ou seja, ele estava com a mesma saúde, com o mesmo vigor que quando o Senhor fez a promessa para ele há 38 anos atrás. Ou seja, Deus preservou ele todo esse tempo até chegar a promessa, e quando ele chegou, ele sucedeu Moisés e ainda estava na bênção, vamos dizer assim, né? Foi abençoado pelo Eterno
É verdade. Deus preservou ele. É verdade. Uma coisa que o Alessandro está falando aqui é verdadeira, irmãos. O Senhor nos dá saúde para que nós possamos desfrutar da promessa. Porque não adianta ter promessa e não ter saúde. Não adianta. Por exemplo, adianta uma pessoa ganhar rios de dinheiro e não ter saúde? Não vai desfrutar. Vai desfrutar onde? No hospital. Aí não vai desfrutar. Os irmãos entenderam? Então, uma coisa que ocorre é a preservação da nossa saúde, e o Senhor guarda a nossa saúde, Ele preserva a nossa saúde de várias formas. Hoje em dia, irmãos, a maioria das coisas que a gente come não é natural. Um outro detalhe: o remédio que a gente toma para uma coisa, para resolver uma, faz mal para outra coisa. Então, não é remédio. É veneno, né? Veneno disfarçado, né? De uma outra forma. Por isso, quando nós fazemos as nossas refeições, pegamos lá a comida, né? Suponhamos que aqui seja um prato de comida. Então nós fazemos a brahá e abençoamos, nós elevamos aquela comida e a santificamos. O que significa isso? Que aquela comida agora ela tem um padrão celestial, não vai nos fazer mal. A bebida, nós fazemos a mesma coisa, não vai fazer mal. Então, qual foi a forma que o Eterno nos entregou para que nós possamos ter uma vida com saúde? A obediência às suas normas, para que quando nós obedecermos, isso possa resultar em algo benéfico para nós. Entendeu? Por que ele deu uma dieta? Nós já falamos disso lá no livro de Levítico. Por que ele deu uma dieta para nós? Porque a dieta vai trazer para a gente saúde. Entendeu? Para que isso? Não, é para ter saúde. Então tudo isso ligado com a promessa do Senhor é uma coisa maravilhosa para a gente poder ter um futuro brilhante na presença dele. Mais alguma pergunta? Só uma curiosidadezinha aqui, né, de Caleb, né, que ele vai herdar a terra, ele vai estar com 85 anos, quer dizer, passou-se 45 anos, e esse homem ficou de pé, sem murmurar, sem reclamar. Quer dizer, quer dizer que você também carrega uma promessa, que ela pode se cumprir rápido, ela pode demorar. Aqui foi 45 anos, né, que demorou. Mas cumpriu. Mas ele permaneceu. É isso que às vezes a gente demora, você começa a falar, eu vou dar um jeito, igual a nossa casa, né? Teve um momento que eu quis entregar Agar. Aí o Senhor falou, você vai esperar a promessa ou você vai entregar Agar? Aí eu tive que escrever, não posso entregar Agar, tenho que esperar a minha promessa. Aleluia. Porque talvez a gente faria coisa errada naquela época, né? Se a gente entregasse e fizesse de uma outra maneira. Porque a promessa demorou, mas ela se cumpriu. Aleluia. Hoje nós estamos dentro da nossa casa que o Eterno escolheu. Senão a gente ia escolher a nossa casa, né? E não ia dar certo. É verdade. Então, Inclusive, mesmo que demore, que a gente espere que vai acontecer. Porque se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Sim. E só um detalhe que a Rebeca está falando, nós orávamos e dizia assim, Senhor, escolhe a cidade, escolhe o bairro, escolhe os vizinhos. E o Senhor fez desse jeito. Nós hoje moramos onde nós moramos e o Senhor escolheu tudo. Lógico que os vizinhos são meio barulhentos, mas nós já estamos orando para que já está diminuindo. Mas é argumento com o Eterno. É um argumento com o Eterno, né? E nós vamos falar para o Eterno assim, a gente ora e fala assim, Senhor, o Senhor disse que isso aqui era promessa, Pai. E aqui está muito barulhento, Pai, tem misericórdia. Então tem diminuído o barulho por causa da nossa oração. Entendeu? Porque tem uma promessa quanto a isso. Então, nós precisamos, amados, entender isso aí. E outra coisa, o Senhor ele foi tão didático com o povo, que a Torá diz aqui que cada dia no qual eles passaram espiando, o Senhor daria um ano de punição. 40 dias, então eles iam ficar 40 anos no deserto. Para você ver, por isso, por favor, tem um padrão aqui. Para cada murmuração é um ano.
Não, eu só estou mostrando para os irmãos aqui, ué. Vocês estão vendo aqui, o pessoal já está rindo. Então, assim, ele está rindo de nervoso, né? Óbvio. Rindo de nervoso. Porque, então, o que já deve ter de murmuração aqui, ele deve estar contando já os anos, misericórdia, né? Mas aí, irmãos, é o que eu falo para você, como é que a gente quebra a murmuração? Com obediência. Por favor, vá lá e fala assim: Senhor, me perdoa pela murmuração, eu quero obedecer. Mas tem que obedecer na hora certa. Presta atenção nisso agora, na hora certa. Por quê, irmãos? Depois que aconteceu tudo aquilo, né? O pessoal, aqueles líderes morreram de praga diante do Eterno. Aí o povo chegou no dia seguinte e falou: tá bom, Moshe, agora nós vamos pegar, vamos subir lá no monte, vamos fazer o que tem que fazer e tal. Só que o tempo já tinha passado. Não obedeceu na hora, perdeu o tempo do Senhor. E aí quando eles foram, eu vou pela minha vontade. Morreu, apanharam dos inimigos até não querer mais. Por favor, irmãos, por favor, se o Senhor falou alguma coisa com você e você não cumpriu o que Ele falou na hora, espere uma segunda chance. Fala assim: Pai, me dá outra chance. Porque se a gente for querer fazer na marra, aí vai dar errado. Porque aí é rebelião de novo. Não obedeceu quando podia, agora quando não pode, quer obedecer. Olha só que coisa feia essa, irmãos. Misericórdia, me ajuda. Então sim. Só que a arca ficou e Moshe, que era o líder, ficou. Sim, eles foram sozinhos. Quando a arca fica e o líder fica. Aí você está indo sozinho. Você não está nem com a presença do Eterno e nem com a volta do líder. Você está indo por sua conta. Misericórdia. Aí é apanhar. Aí é de verdade. De verdade. Né? Porque aí falam, né? Eu não obedeci. Não, tudo bem, agora eu vou obedecer. Mas aí já não dá. Não dá. Irmãos, nós tivemos experiências, eu e a Rebeca, de aconselharmos pessoas, muitas pessoas. E havia aqueles exemplos assim, que foi até interessante, que a gente falou assim: fulano, faz isso. A pessoa ia e fazia, apanhava. Não, mas agora eu vou fazer. Eu falava assim: agora não. Agora não, porque não dá agora, porque já desgastou, já. Não, mas agora eu vou fazer. E de novo tomava paulada. Parece que tem gente que gosta de apanhar uns seus irmãos. Eu detesto apanhar, eu prefiro obedecer, eu prefiro a parte da recompensa do que da punição. Mas é complicado, irmãos. Ontem nós falamos sobre a Brit Hadashah, né? No capítulo 3, a partir do verso 7 do livro de Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação, no dia da tentação no deserto. Então, o autor aos Hebreus está voltando lá atrás da história, no presente, e dizendo assim: se você ouvir a voz do deserto, do Espírito, não endureça seu coração, obedeça. Olha o conselho, que precioso. Por quê? Ele fala assim, lá atrás, quando eles desobedeceram, eles me provaram. Vai querer provocar o Eterno à ira? E o autor aos Hebreus aqui diz que eles viram a glória deles, do Eterno, o tempo todo. Mas essa glória não significou nada para eles. Irmãos, o Senhor tem feito milagres na nossa vida quase que todo dia. Você levantou hoje, comeu, bebeu, está feliz? Aconteceram vários milagres aí. Temos que nos congratular com o Eterno, agradecer, ter gratidão e falar: Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Agora, o pecado, ele vai deixando a pessoa dura. Por isso que santidade é gostoso, porque a santidade te deixa maleável. Porque o Espírito Santo, ele tem a oportunidade de chegar para mim e para você e falar: Senhor, tu errou, viu? Vai lá e pede perdão. Vai lá. E o lugar, irmãos, mais difícil da gente pedir perdão é dentro de casa.
Porque nós nascemos numa cultura machista. Homem não chora, homem não erra, homem está sempre correto. Verdade. Que homem é esse que eu vou colocar ele num pedestal? O cara é perfeito. Cadê esse homem? É o é. Não é? Leonardo, meu filho, me ajuda aí, porque está complicado o negócio. É sério. Gente, porque, e aqui, irmãos, eu não sei se você viu, quem estão envolvidos são os homens. Por isso eu estou falando com vocês, homens. Porque o homem, ele determina o que vai acontecer com a família. Então, quando ele erra, ele tem que chegar e falar assim: ó, família, errei, pisei na bola aqui, mas eu quero me consertar e eu quero que a gente toque a vida adiante. Mas será que nós temos essa coragem de admitir que nós erramos? E é difícil para o homem, você imagina para um líder falar que ele errou. O líder é pior ainda, porque o líder ele tem, digamos assim, uma reputação. E sabe qual que é a reputação masculina? A gente não erra. O líder então é pior, porque ele é tido quase como que um semideus, porque ele tem a confiança do rebanho. Só que o rebanho tem que olhar para ele da seguinte forma: ele um dia vai errar, e quando ele errar eu tenho que entender o erro dele, porque todas as vezes que eu, ovelha, erro, ele entende o meu erro, e me apoia e me ajuda. Imagina Moshe, irmãos, o que Moshe fez por esse povo, e quando Moshe errou, o Eterno puniu e o povo não pôde fazer nada, porque já tinha feito a besteira. Ao invés de conversar com a rocha, foi lá e bateu. Então, tudo isso que nós estamos falando, nós estamos tratando de caráter, de tratamento de caráter, do emocional que precisa ser equalizado. A gente precisa parar e começar a colocar as nossas emoções em linha, para não fazer o que esse povo fez. Primeiro foram os espiões, agora o povo levanta alguns líderes do povo e fala: vamos fazer, vamos acontecer. Por que eles não foram até Moshe e perguntaram: Moshe, nós podemos fazer isso? Não, eles chegam com a decisão pronta. Nós decidimos ali nas tendas e vamos comunicar para Moshe. Quem que é o líder? É o povo? Ou é Moshe? Cadê a liderança? Isso mostra para mim que eles não consideram Moshe como seu líder. É porque a rebelião também, ela precisa de pessoas, né? Você não faz uma rebelião sozinho. Então, a primeira coisa que ele precisa é de um líder rebelde. E ele precisa de pessoas para se juntar ao líder, né? Então foi isso que eles pedem aqui: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Ou seja, eu preciso de um carnal bem carnudo que seja líder e se juntar àqueles que... Por isso que eu estava falando de Josué e Caleb, a importância de a gente andar com pessoas espirituais, porque os carnais, eles nos levam a abismos. O espiritual não, ele leva para a santidade, né? Porque você vê, 2 estavam vendo de um jeito, 10 estavam vendo de outro, mas o povo estava mais para a carne do que para o espírito. Sim. Porque mais o pai que chegou e falou: não, aquela terra tem um monte de gigante, batalha tal, né? Quer dizer, o povo também não estava naquele mover espiritual, né? Porque podia muito bem uma mãe ou um filho falar: não, pai, mas espera aí, nós temos uma promessa nas mãos. Então a família toda começou a chorar, as crianças, todo mundo desesperado. Nós devemos fazer o que aqui nesse deserto? Nós vamos morrer todo mundo. E parece que, do jeito que a gente vê aqui, que primeiro eles querem bater no Moshe, que apedrejar, parece que para eles o Eterno é fraco, é um Deus fraco, né? Talvez seja isso da memória lá do Egito, dos deuses do Egito. É o mesmo Deus, é fraco, ele não consegue fazer as coisas. Então a gente pode ir afrontar Moshe, afrontar Arão, apedrejar o outro, não tem problema. Acabou de ver um monte de gente morrendo de praga, não tem problema, esse Deus é
eles não estão tendo uma referência física. A referência deles é espiritual, manifesta no mundo físico, mas ainda é uma referência espiritual. Entendeu? Então, as pessoas acham que podem lidar com um líder de qualquer jeito. Mas não pode. Aqui a Torá está mostrando para a gente o seguinte, que Moshe estava levando eles para uma terra para eles terem prazer. Por quê? O Eterno falou que essa terra mana leite e mel. É uma terra de prazer, de alegria. Eles trouxeram os cachos de uva como sinal de alegria. Agora, eu acho que o líder não está certo, eu vou me levantar contra ele. E como a Rebecca falou, não tem uma referência física, está achando que o Eterno é igual a um ídolo, mudo. O Eterno não vai fazer nada, não, peraí, ponto e vírgula, ele está vivo. E ele reage às ações contra os seus filhos. Se um líder fizer mal com uma ovelha, o Eterno vai punir o líder. Mas se a ovelha se virar contra o líder, pode esperar que a punição também venha. Porque como diz lá em Minas Gerais, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, nós temos que entender essa questão. Porque não dá para a gente simplesmente achar que as pessoas olham e dizem assim, como o Eterno é invisível, e Yeshua está invisível. Eu posso fazer o que eu quiser. Ele não está vendo, não está ouvindo, não está sabendo nem da minha vida, e se eu fizer contra o outro lado, eu vou ainda sair do outro lado rindo e tirando vantagem de tudo. Todas as premissas estão erradas. E aí a pessoa acha que pode fazer o que quer da vida? Mas não, irmãos, tem a conhecida lei do retorno. Tu plantou abacaxi, você não vai colher uva. Plantou pepino, você não vai colher morango. Migão, fica tranquilo que a colheita vem. Como diz o pessoal por aí, a plantação é opcional, mas a colheita é certa. Plantou, você vai colher. Quer falar alguma coisa? Eu queria colocar uma observação da natureza do homem, né? Do ser humano. Todos nós temos uma natureza e a gente se inclina para aquilo que a nossa natureza já está clamando. Nessa posição aí, quando os espias, os mensageiros, eles falaram mal da terra e tal, o povo só ouviu eles e caiu naquele pranto e naquela dor e teve toda aquela consequência, porque dentro deles aquela natureza se manifestou. E aí a gente tem que olhar também o outro lado. Quando o Nietzsche estava falando, né, de liderança, se colocar, nós temos essa liberdade. Então, a gente ouve um líder e a nossa inclinação vai em direção àquilo. Às vezes a gente fala, mas por que o fulano, o ciclano não permaneceu e não ficou, seja no qual grupo for, não precisa nem ser um grupo que tem o objetivo de servir o Eterno, porque ele não se encaixou ali, aquela índole dele, aquela natureza dele, ela não se encaixa. E é importante essa observação, porque aí quando a gente, por que vai se rebelar contra um líder? Não é? É porque a inclinação dele já era má. Então, onde está todo mundo indo muito bem, na congregação, seguindo e tal. E aí vem, aquele levanta e contamina, né? Porque contamina aquele cuja a natureza e o coração não estavam inclinados ao mesmo objetivo que era agradar a Deus. Muito boa observação. Não vendo da ocasião faz o ladrão, não. O ladrão já existe. Já é o caráter. Só falta se manifestar. Porque se eu não tenho caráter de roubo, pode ter uma mala de dinheiro ali. Eu vou perguntar de quem é, vou tentar saber e tal. Agora, se já tem o caráter de ladrão, não tem como. Sim. Vai se manifestar. Então, assim, não é isso. É igual o Débora falando, né? Não tem essa de a ocasião faz o ladrão. Não, o ladrão já existe lá dentro. Né? Ele só precisa manifestar. E essa questão de índole, como as duas estão colocando, as irmãs aqui, é uma coisa tão séria, irmãos, que a pessoa ela realmente se inclina para aquilo que ela deseja. O ladrão só rouba porque ele ama o dinheiro. As pessoas só lutam ardentemente por dinheiro ou por poder
Porque na natureza delas, elas precisam disso para sobreviver. E veja bem, tem gente, irmãos, que tem tanto dinheiro que se ela tiver 100 vidas, ela não consegue gastar todo aquele dinheiro que ela tem. E por quê? Porque ela lutou tanto pelo dinheiro, porque para ela se sentir segura, bem, ela tem que chegar e falar assim: eu tenho tanto dinheiro, eu tenho milhões ou bilhões. E aí vem a pergunta: todo esse dinheiro vai comprar a eternidade da pessoa? Por isso é que a gente tem que entender o seguinte: o dinheiro não é sinal de sucesso. Ele é um dos sinais, mas não é o mais importante. Tanto que se você pegar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não se preocupa disso, ela dá indícios de sinais, e sinais disso, mostrando o seguinte: nós precisamos ser pessoas que temos que ter uma vida tranquila financeira? Sim. Por quê? Porque para a gente cumprir a Torá direitinho, a gente teria que ir para Jerusalém 3 vezes ao ano. Amém. Deu efeito retardado de novo, né? Nós teríamos que marcar passagem para Pessa, Shavuot e Sukkot. Então nós teríamos que ter os nossos voos já marcados, uma linha pronta para viajar, as nossas ofertas para levar a Jerusalém para cumprir a mitzvah da Torá. Para isso precisa ter dinheiro. Mas para que nós temos desse dinheiro? Para obedecer ao Senhor. Eu vou para Dubai porque eu preciso comprar um pouco de ouro, eu quero ficar com a corrente se balançando, eu quero andar aquele negócio até pesado. Eu tenho ouro. Os irmãos entenderam a diferença? Por que o Senhor dá dinheiro para os seus filhos? Primeiro, para servir a Ele. Segundo, para o Senhor, para Ele pegar aquele dinheiro e distribuir para outras pessoas e ajudar outras pessoas. O valor real do dinheiro é este. Mas para quem que o Senhor dá dinheiro? Para aquelas almas que têm caráter e sabem que o dinheiro não vale nada, mas ele pode ser usado para abençoar a vida de pessoas e para cumprir mandamentos da Torá. Eu queria também explicar, porque a gente falando assim da inclinação, parece, né, com a fala, que tem os que são bons e os que são ruins. Não é bem assim. Quando a gente reconhece, porque não chegamos todos prontos, a gente vem traçando um caminho. E quando a palavra da verdade, quando Yeshua é revelado a nós, a gente reconhece todos os erros que a gente cometeu e passa por essa transformação, porque o ser humano, como ele tem essa inclinação, ele vai se levando pelo erro, o erro, e vai errando, e vai trazendo geracional, Sim. Vem trazendo, e aí fala, mas então estava todo mundo errando e todo mundo queria. Não é isso. Nós precisamos, por isso que a palavra tem que ser anunciada, né? Precisa ser conhecida, porque uma vez ela revelada, aí a gente entende quando o traficante se converte, quando a prostituta nasce de novo. Por quê? Porque chegou aos ouvidos e creu. Então, não é todo aquele que é mal hoje e amanhã ele pode nascer de novo, mas o mal que tem a inclinação, mesmo sendo apresentado a verdade, ele renuncia, ele quer ficar daquela maneira. Sim, e tudo isso que você está falando é tão verdadeiro que nós estamos tendo exemplo aqui na Torá. O camarada, ele é príncipe, mas ele fala mal da terra, ele sabe o que é Lashon Hará, mas ele pratica. Você vai ver na próxima parasha o que vai acontecer, a tragédia que vai acontecer por causa de um camarada que se acha melhor do que os outros. Aqui eu acho que aqui eu encaixo o Narciso, né? O bichinho aqui. Nós vamos falar sobre ele semana que vem. Não perca, uma outra coisa linda também que nós vamos falar.
Mas os irmãos entendem? Então, poxa vida, como a Andréia falou, o camarada tem inclinação ruim, e todos nós viemos aqui para sermos restaurados. Mas aí a pergunta é, eu quero ser restaurado nessa área da minha vida? Se eu quero, o que eu vou fazer? Eu vou expor esta área da minha vida. Ah, eu tenho língua grande. Senhor, então controla a minha língua. Ah, eu tenho problema com dinheiro. Senhor, então me controla nessa área. Ah, eu tenho problema com outras coisas aqui, com mentira, blá, 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 blá. Então, vamos expor isso diante do Senhor. E precisou, o líder está aí para aconselhar e para ajudar. Eles não perguntaram para Moshe. Eles já foram soltando o relatório e difamando a terra. Quando eles difamaram a terra, eles chamaram a morte sobre si. E como as pessoas acreditaram e liberaram uma palavra, oxalá nós morrêssemos nesse deserto. O Eterno falou para o anjo assim, anota e vão matar todo mundo no deserto. Rabino, que coisa é? Porque eles pediram para morrer. Querido, posso te dar um conselho? Não peça para morrer, peça para viver. Eu estou pedindo para viver, tá, irmãos? Eles não falam nada, mas eu estou falando, eu estou pedindo para viver em nome de Jesus. Não, brincadeira, vamos, gente, reage aí, é sério isso, porque quando alguém, aqui segundo a Torá, quando alguém faz alguma coisa temerariamente, ou seja, de propósito, seja dos naturais ou dos estrangeiros, essa pessoa injuria ao Eterno. Está escrito que a pessoa será extirpada do povo. A pessoa, ao invés de querer andar em santidade, ela conhece a palavra, ouviu, está andando, está obedecendo, e isso aqui eu não quero obedecer. E aí? O Eterno vai deixar passar? Ah, tadinho, vou passar a mãozinha nele aqui, por desse pecadinho dele, ou desse pecadão aqui. Não é assim que funciona, irmãos, porque o Senhor, Ele quer fazer uma restauração no homem de forma total. Para que essa restauração aconteça, para que ela ocorra, há necessidade da gente pegar e dizer assim, Senhor, trata isso aqui na minha vida. Entendeu? Então, o povo não podia desprezar a palavra do Eterno. Tanto que aqui tem um exemplo de que teve um homem que estava apanhando lenha no Shabat, violando o Shabat. Ninguém sabia o que fazer com ele. Colocaram ele em detenção, prenderam esse homem. Arrumaram um lugar, fizeram uma cadeia para ele. Aí, o que o Senhor disse para Moshe? Certamente morrerá aquele homem. Violou o Shabat. Ele foi levado fora do arraial e apedrejado. E aí? Você entendeu como é sério? Como a desobediência hoje vai trazendo morte espiritual. A Andréia falou, vai acumulando, daqui a pouco não tem mais o que fazer. Se a gente sabe que uma coisa é pecado, para de pecar e vamos obedecer. Tem que vir no Shabat? Então venha no Shabat. Pague o preço para estar aqui no Shabat, sabe que está certo. Porque se você não vê, irmão, você está pecando. Entendeu? Todos nós, se não obedecermos aquilo que nós estamos aprendendo, nós vamos incorrer em pecado. Quer ver uma coisa? Há uns 20 e poucos anos atrás, eu estava ensinando a Torá em Belo Horizonte. Aí nós terminamos a Paraxá, um grupo de pessoas falou assim, Rabino, eles tinham ido visitar a gente, né? Rabino, a gente não queria ter estado aqui hoje. Eu falei assim, como assim? Por quê? Eu falei assim, olha, o senhor ensinou um negócio aqui, nós não vamos ter condição de cumprir, a gente já sabe que vamos sofrer sanção e punição. Nós não queríamos ter ouvido isso aqui, porque se a gente não tivesse ouvido, a gente não tinha pecado. Mas como Yeshua disse para aquelas pessoas, como vocês ouviram a palavra e sabem que está errado, se vocês fizerem, vocês estão pecando. Foi o que aconteceu com esse homem catando lenha no Shabat. Precisa catar lenha no Shabat?
Precisa trabalhar no Shabat? Alô? O que a gente precisa fazer no Shabat? Estar na congregação, cumprindo, obedecendo. Não sou eu que estou dizendo isso, irmãos, é a Torá. Você guardar ou não, isso não é problema meu, isso é problema seu. Eu só posso te ensinar, não posso pegar você pelo pescoço e falar assim, venha. Não dá para fazer isso. Mas a gente entende o seguinte, tem consequência. E depois o problema não é o pecado. O problema é a consequência. E depois a pessoa liga, Rabino, ora por mim, mas vou orar para quê? Está sendo desobediente. Aí as coisas não dão certo. Não dá certo por quê? Porque não está obedecendo. Quantas vezes aconteceu conosco, né, Rebeca? A gente aconselhava a pessoa, depois a pessoa ora por mim, porque está acontecendo isso, assim, sabe? Não, por que está acontecendo? Você fez o que eu te falei? Não, eu fiz o contrário. A gente dizia assim, não tem jeito então. Se a gente falou que é para fazer assim, a pessoa faz o contrário, como é que vai orar para quê? Eu tive uma pessoa que virou para mim e falou assim, Rabino, minha situação financeira está terrível. Eu falei, verdade, você ora por mim, eu preciso prosperar. Eu falei assim, mas espera aí, deixa eu te fazer duas perguntas. Você está dando dízimo e oferta? Não. Mas qual dos dois não? Os dois não. Eu falei, então você quer que eu ore como? Se é desobediente, você quer que eu peça ao Eterno para abençoar a tua desobediência? Ué, como assim? Os irmãos entenderam? Tem coisas, irmãos, que nós que somos líderes não podemos fazer nada se não houver a obediência. Quer falar alguma coisa? Eu queria só colocar a consequência desse homem aqui que foi apanhando lenha. Pela tradição judaica, ele vai ser o pai das filhas De Zelofehad. E vai dar consequência, porque elas vão ser obrigadas, vai ter a paraxá, né? Dessas filhas. Ela vai ser obrigada a ir diante de Moshe, de Arão, reivindicar uma terra. Ah, meu pai morreu, não tinha filhos, homens, né? Só tinha mulher. Mulheres. Como é que nós vamos fazer? Porque agora a gente precisa dar nossa herança. Quer dizer, olha o desgaste que vai ter para as meninas. Porque o pai fez coisa errada. O pai morreu e as filhas estão em aberto agora. Quer dizer, o Senhor vai ter que fazer uma nova lei, né? Para poder abençoar as meninas, para que elas não percam herança, elas não vão poder casar fora de outras tribos. Elas vão ser obrigadas a casar dentro da própria tribo, quer dizer, já limitou as meninas. Quer dizer, olha quanta consequência teve porque o pai desobedeceu aqui, né? De novo, a história do sacerdote, o homem tomando decisão errada. Olha a dor de cabeça. Meu irmão, por favor, vou te pedir de novo. Ajude-se a si mesmo. Ajude-se a si mesmo, em nome de Jesus, para não dar problema para você e para sua família, porque depois isso vai espirrar na família. Não tem jeito. Eu nasci homem, você nasceu homem, nós nascemos já com um sacerdócio sobre nós, com uma autoridade sobre nós. Agora, quando nós violamos a autoridade que o Senhor deu para nós, o que nós vamos fazer? Senhor, pode me punir porque eu estou errando, porque eu quero errar. Eu ia falar outra coisa, eu vou deixar, né? Pois não. A palavrinha, né? É a escolha. Né? Escolheu colher o que vai plantar. Ele escolheu. A situação das meninas depois, aí os argumentos, né? Quando uma pessoa escolhe fazer, aí as pessoas que estão nos ouvindo falam, mas o que tem? Porque a inclinação já é de não cumprir o Shabat. Então daí já a escolha errada traz também todos aqueles que têm a inclinação para não querer obedecer. É verdade. Então sempre a escolha e todo mundo sofre a consequência. Porque na realidade, irmãos, isso é um efeito em cadeia. Você acha que nós vivemos isolados das outras pessoas? Não. A escolha que nós fizemos resultará em algo para as nossas vidas. E o pior é que se a escolha for errada, as consequências podem durar gerações. E aí vai ter que levantar alguém lá
para o Senhor poder dar uma orientação para a pessoa ir lá e quebrar a escolha que o antepassado fez lá atrás, para poder haver uma remissão, e a partir daquela remissão vai haver uma restauração na família. Fora disso, não vai ter jeito, por causa da decisão errada. Mostrei para os irmãos aqui o choro deles no dia 9 de abril, que resultou na nação de Israel. Então tudo isso, irmãos, vem se estendendo por gerações. Assim como a bênção é geracional, a maldição também é. A desobediência, ela causa problemas que vão se perpetuar por muito tempo. Por isso, em nome de Yeshua, que nós possamos entender isso, e que nós possamos trabalhar de tal forma, tendo consciência de que a nossa boca, ela pode ser uma bênção para nós e para outras pessoas, mas a nossa boca também pode não ser tão abençoada, tanto para nós quanto para outras pessoas. Então, principalmente falando aos homens, porque o homem, quando ele tem a autoridade, ele pode liberar palavras e construir. E o que a mulher sábia faz? Porque geralmente, isso não é regra não, irmãos, tá? Tem exceções. Geralmente o homem vai fazer uma coisa e conversa com a mulher antes, tá? O homem que ele tem um pouco de bom senso, vamos chamar assim, ele conversa com a mulher, ele fala assim: o que você acha? Eu estou pensando em fazer assim, assim, assado, frito e torrado. Ela vai falar assim: o assim e o assado pode, o frito e o torrado não. Entendeu? Não, eu vou dar exemplos, irmãos. Aconteceu uma situação conosco hoje, eu vim comentando com a Rebeca, ela falou: até aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer porque não vai dar certo. Aí eu falei: verdade. Depois é que eu vim pensar, falei: ela está com a razão. Então, nós temos a autoridade, mas nós precisamos expor a nossa autoridade aos conselhos das nossas esposas, que eu acredito que aqui no Shema Israel são todas mulheres virtuosas. Amém. Olha a reação das mulheres. Você que está me assistindo aqui, você está vendo, né? Rapaz, como foi rápido isso. Olha só. Então, que as mulheres possam continuar aconselhando bem os seus maridos e orando por eles. E que nós, homens, possamos ser sensatos para tomar as decisões que vão ajudar e abençoar a nossa família. Em nome de Yeshua. Rabino, posso falar uma coisa? Claro. O microfone, por gentileza, até... Sobre isso que você está falando. Fala no microfone. É muito sério isso que você... Diga o microfone. É muito sério isso que o Rabino está falando. Isso vocês se lembram, né? A Andréia, a Rebeca, se você... Vamos também. O Antônio tinha um carro. Eu lembro que no ano ele falou assim: olha, eu vou terminar de pagar esse carro. Eu falei: Antônio, só que não compre outro por enquanto. Nós precisamos trocar o telhado da nossa casa e outras coisas que nós precisamos fazer. O que aconteceu? Ele estava na congregação. Ele terminou de pagar o carro quitadinho. Olha que legal, né? Quitado, não tinha IPVA mais. Olha, agora a gente vai conseguir fazer outra coisa na casa, né? Eu falei: primeiro vamos fazer o que nós precisamos, aí depois você compra outro carro. Ele não fez isso e nem me consultou. Ele não falou nada. Eu lembro que eu vim para a congregação sem conversar com ele. Quando a gente estava fazendo Shabbat, no Kabbalah Shabbat, nós estávamos saindo e ele já estava no salão. E quando eu saí na frente, você conhece onde a gente mora, eu vi que tinha uma pessoa conversando com ele e um outro papelada. Quando eu vi ele assinando o papel, me deu uma tristeza tão grande. Eu falei: ele está comprando um carro. Ele está comprando um carro. Eu não conversei com ele, eu vim sem conversar com ele para a congregação. Ele comprou aquele carro que nós perdemos, lembra? Uhum. Perdemos o carro. Sim. Então é muito sério isso daí. Por isso, irmã Antônia,
a unidade entre o casal é tão importante. Conversar e chegar a uma decisão, entendeu? Vamos fazer juntos, dá tudo certo. Se não faz junto, não dá certo. Quando eu tomei uma decisão errada e fiz uma coisa com a minha força, Rebeca falou assim, não vai dar certo. Sabe o que aconteceu? Não deu. Hoje eu posso falar aqui publicamente que eu errei naquela época. E a senhora está contando para a gente uma experiência atual disso aqui. Por isso, por favor, vamos ter bom senso. Se a mulher falar que é para não fazer, ela tem motivos. E muitas vezes o Senhor fala com elas e não fala conosco. A não ser que você queira apanhar. Tem algum homem aqui disposto a apanhar? Alô? Não. Então, por favor, vamos nos submeter e obedecer. Em nome de Jesus. Amém? Você que ficou até aqui nos assistindo, semana que vem tem mais, temos uma outra paraxá linda. Eu creio que ela vai trazer muitas revelações para você e para nós em nome de Yeshua. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.